Impressão dos projetos. Para imprimir um projeto, clique em Menu e Imprimir. Perceba que nesta tela eu tenho várias opções, tanto impressões para cliente, quanto o modo de impressão para empresa. Vamos fazer as impressões de cada um para entender melhor o que se refere a cada opção de impressão. Na primeira opção nós temos impressão cliente, esquema selecionado. Então, neste caso, nós vamos imprimir apenas este esquema que está selecionado. Então, clique na opção Projeto Individual Esquema Selecionado e clique em Imprimir. Perceba que a imagem foi colocada em tela para eu poder imprimir ou também gerar o arquivo em diversos formatos. Então, eu posso mandar para a impressora, escolha a impressora e clique em OK, ou eu posso exportar ela, inclusive em PDF. Dessa forma eu poderia mandar esse arquivo para o meu cliente num pendrive, ou até enviar por um e-mail, por exemplo, essa imagem que eu tenho na tela, com os dados da minha loja no cabeçalho do relatório. Logo abaixo eu tenho o nome do meu projeto e também qual o esquema que eu optei para a impressão. Na segunda opção, nós temos projeto individual, múltiplos esquemas. Nesse caso, eu posso escolher quais dos esquemas eu quero imprimir. Então, perceba que eu tenho aqui tons azuis e tons cinzas. Também, eu tenho lá na opção a imagem original, ou seja, como estava antes da simulação. Vamos lá. Então, imprimir, múltiplos esquemas, e eu vou permanecer, poderia desmarcar aqui imagem original, mas eu quero a imagem original para o meu cliente poder visualizar como estava a casa dele antes de fazer a simulação. Então vamos lá, eu vou clicar em imprimir. Aqui eu tenho então 3 páginas. Na primeira página o esquema imagem original, na segunda página a imagem tons azuis e na terceira página a imagem tons cinzas. Então, nesse momento eu posso clicar em imprimir ou exportar para algum dos formatos disponíveis. Na próxima opção eu tenho projetos miniatura. Nesse caso saíram 3 imagens, uma em cada página, cada esquema na sua página. No caso seguinte eu tenho então a opção do projeto miniatura. Então perceba que agora quando eu clicar, as imagens são expostas em 4 imagens de cada página. Dessa forma eu tenho como se fosse um resumo das imagens que eu fiz em poucas páginas. Dessa forma também o cliente vai poder visualizar como estava e como eu estou sugerindo que seja a opção de cores para esse projeto. Próxima opção, projeto individual com imagem original. Então vamos clicar aqui em imprimir. Então perceba que eu tenho a imagem simulada e logo abaixo a imagem original, para saber como estava antes da simulação. Então novamente aqui eu posso imprimir, eu posso exportar para um dos formatos disponíveis. Na impressão para a empresa, temos a seguinte opção. Vamos imprimir. Perceba que parece ser exatamente a mesma impressão do que o cliente, só que na empresa eu tenho logo abaixo o esquema de cores que foi simulado nesta simulação para o meu cliente, nesse projeto. Então, por exemplo, as paredes, qual o catálogo que foi utilizado e qual o código da cor utilizada. Nesse caso, então, tem uma parede com a cor 5 e o teto com a cor branco. Aqui o teto branco e parede cor número 5, código 5. Então assim eu tenho como, por exemplo, imprimir e guardar isso em arquivo para saber, num certo momento, quais foram as cores utilizadas no projeto que o cliente escolheu. Claro que eu posso também ter o projeto no próprio simulador para mim consultar, mas pode ser enviado, por exemplo, para outra loja para ela poder continuar fazendo as cores que foram optadas no projeto de simulação. Então dessa forma eu tenho como
imprimir todas as opções, eu posso utilizar todas as opções, tanto para cliente como a empresa, né? Lembrando que quando é empresa, o esquema de cores também é exposto logo abaixo da imagem simulada. Também nesse módulo eu tenho como gerar diretamente em PDF. Por exemplo, eu quero o projeto miniaturas com todas as imagens, incluindo a original, em um arquivo PDF. Então eu vou clicar aqui em gerar PDF e vou colocar aqui qual a pasta que eu quero que seja gravado. Então, vamos colocar aqui em minhas imagens e, por exemplo, eu poderia colocar o nome do meu cliente. Então, nome cliente e vou salvar. As minhas imagens e aqui o meu projeto salvo em PDF. Então esse arquivo aqui eu poderia, por exemplo, também enviar para o meu cliente de diversas formas, já em arquivo digital. A próxima opção que eu tenho disponível seria aqui no menu de impressão, gerar PDF e enviar por e-mail. Então neste caso, além de eu gerar o PDF, como eu fiz agora, ele também vai abrir o meu gerenciador de e-mails para enviar esse projeto diretamente para o meu cliente. Então evito aí um trabalho de eu gerar o arquivo e posteriormente anexar um e-mail. Nesse caso, o próprio simulador vai pegar a imagem, vai anexar o e-mail e vai enviar para o meu cliente, ou vai tornar possível o envio dele para o meu cliente. Então vamos selecionar aqui projeto individual, esquema selecionado, e vamos clicar em gerar PDF e enviar por e-mail. Então perceba aqui que eu apenas vou colocar o destinatário, né, que seria o caso do meu cliente. O próprio simulador já montou um e-mail básico e anexou a imagem. E após isso, obviamente, eu iria clicar em enviar.